A paz e a graça do nosso amado Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nosso estudo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, penúltimo capítulo de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo de Deus. Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália, então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Então, quando Paulo apelou para o imperador, ele agora vai seguir viagem para a Itália, para Roma. As viagens eram longas, feitas por navios, eram realizadas através do mar, eles iam seguindo a costa e eram viagens perigosas. Aqui deixa muito claro que foi não somente Paulo, como havia outros prisioneiros sendo levados para a Itália, sob a supervisão de um general chamado de Júlio. Nós entendemos que esse Júlio, ele foi uma pessoa boa para o apóstolo Paulo. No verso 3 diz assim: no dia seguinte chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade. Ele deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Olha que bênção! Paulo seguindo então para o imperador, para ser julgado, e no caminho Deus providencia para ele um general chamado Júlio, e a Bíblia deixa claro para nós que este foi bom para Paulo. Enquanto eles aguardavam embarcar, ele deixou que Paulo fosse visitado pelos seus amigos e esses cuidassem dele. Cuidassem talvez de machucados, cuidassem talvez de alimentação, cuidasse talvez de uma necessidade de abraço, uma necessidade de de receber oração. Uma grande bênção para Paulo, nesse momento que ele sabia que era de despedida, ele ter este privilégio, mesmo como prisioneiro, de poder receber a atenção de irmãos em Cristo. Navegamos bem devagar, vários dias e com grande dificuldade. Chegamos em frente da cidade de Cnido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem perto do litoral, ainda com dificuldades. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Aqui nós temos uma palavra que é ouvida outras vezes na Bíblia, a palavra vento contrário. Quando os discípulos foram passar para outra margem com Jesus, ventos lhe eram contrários. Nessa viagem de Paulo, ventos era contrário. Isso é tão comum nas nossas vidas, comum demais nessa pandemia que nós estamos vivenciando, ventos contrários. O vento contrário, ele diminui o ritmo,
ele diminui a força para continuar. E aqui nós vemos esse mesmo comentário. Ventos sendo contrário. E continua dizendo: ficamos ali algum tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Já era complicado essas viagens. Já era perigoso essas viagens. Agora, chegando o inverno, era mais perigoso ainda. Ventos que poderiam despedaçar um navio. E Paulo disse assim para eles: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Veja bem como isso é forte para as nossas vidas. Paulo sentiu no seu espírito que a coisa não ia dar certo. O Espírito Santo falou no coração de Paulo: se vocês continuarem, pode haver perdas materiais e perdas de vida. E Paulo foi dar o recado para aquele comandante. E o que ele faz? Ele prefere acreditar na pessoa que conduzia o navio do que em Paulo. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Ah, mas a pessoa que me falou, ela é especialista. Ah, mas a pessoa que falou que eu posso fazer, que eu posso seguir nessa direção, é uma pessoa formada, hábil. Mas lá no coração daquele que tem Jesus, no coração daquele que tem o Espírito Santo, não existe paz. Então pode vir o profissional que for, pode vir a pessoa mais hábil, mais inteligente, mais entendida, que a palavra é: o Espírito Santo não está dirigindo. Então nós temos que estar atentos a esse detalhe. Importantíssimo esse detalhe, né? Que salva vidas esse detalhe. E Paulo falou, mas não foi ouvido. A viagem seguiu. Muito difícil a viagem. Muito difícil, com muito medo, com muito vento contrário. Eles quase não avançavam nada de tanto vento contrário. Imagina! O suor e os ventos continuavam. É como assim, dá 2 passos para frente e 2 para trás. E 1 para trás. Não rende o vento contrário, né? E eles continuaram. E a terrível tempestade que continuou, no dia seguinte, começaram a jogar no mar a carga. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Então, creio eu que agora, aquele comandante do navio, com aquele comandante de Roma, que estava responsável pelos prisioneiros, começaram a pensar: deveríamos ter ouvido Paulo. Porque o prejuízo já começou a acontecer. Além da viagem não render nada, agora eles começam a lançar no mar com as próprias mãos equipamentos do navio. E continua: durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas.
e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvar. Muitos dias sem ver o sol de dia, sem ver lua nem estrelas à noite. Tudo opaco, em escuridão. A possibilidade de bater num rochedo, de entrar num lugar raso, era muito grande. Assim tem sido esses dias que nós estamos vivendo. Dias nebulosos, dias difíceis. Ninguém está dizendo que está fácil. Ninguém está dizendo que não são dias assim que a gente nunca viveu antes. Ninguém está discordando disso. Mas eles tinham uma opção. Eles foram avisados pelo Espírito Santo através de Paulo para não fazer essa viagem, porque tudo isso poderia ter sido evitado. E um detalhe neste versículo é dizer, já tinha tantos dias sem ver o sol e as estrelas que eles estavam perdendo a esperança. Sabe o que eu tenho ouvido muito nesses dias? Que está doido para 2020 acabar. Que 2020 acabou. Precisa acabar. Que está sendo um terror. Que quer esquecer 2020. Pois quem eu encontro falando sobre isso, eu digo, ainda tem muito 2020 pela frente. E muita bênção, muita alegria, muitas notícias boas que nós ainda receberemos em 2020. Promessas. Muitos milagres e bênçãos aconteceram com o povo de Deus no deserto. 40 anos que eles ficaram no deserto, sendo cuidados por Deus. Não repita, não aceite essa palavra das pessoas, mesmo porque eu tenho repetido isso. Vamos ter um novo normal. Muitas coisas nós estamos aprendendo com tudo isso que está acontecendo. Muitas coisas de valor nós estamos aprendendo. E a mais importante delas é melhorar o nosso tempo com Deus, é melhorar o nosso tempo de oração, é olhar mais para as pessoas fragilizadas e assim, etc. e etc. E então, Paulo fala com eles assim, faz muito tempo que vocês não comem nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse, homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teria agora toda essa perda e todo esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse, Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus. Estou certo de que ele vai fazer o que me disse, porém vamos ser arrastados para uma ilha. Então, primeiro, Paulo havia sido avisado pelo Espírito de Deus, aquele testemunho interior, de que não era para ir seguir viagem. Ele tentou, mas eles não deram ouvido. E ele falou, olha, se vocês tivessem feito isso, muitos prejuízos teriam sido evitados. Mas agora eu estou dizendo que um anjo do Senhor me visitou essa noite e me disse que eu vou estar de frente do imperador, conforme Deus já havia falado para Paulo, que ele sairia de Jerusalém e iria para Roma. A palavra foi dita.
E isso iria acontecer. Então agora Paulo diz, um anjo me falou e falou, não vai se perder nem a minha vida e nem a vida de ninguém. E a palavra de Deus diz que era 276 pessoas que estava com Paulo, estava junto com Paulo. Nesse meio tempo, alguns marinheiros quiseram se salvar nos botes. E Paulo disse assim, se vocês saírem do navio, vocês não serão protegidos. Não há proteção fora de Deus. Não há proteção fora do abrigo do Senhor. No aconchego, debaixo das asas do Senhor. Não há proteção. E Paulo diz isso para eles. E chega um certo momento dessa viagem longa, que o navio encosta num lugar raso, despedaça e eles então se salvam, em pedaços de madeira, o que puderam fazer, aqueles que conseguiram nadaram, outros se salvaram de uma forma ou de outra, nenhuma daquelas vidas se perderam. E eles quiseram matar Paulo e os prisioneiros, que eles morressem tudo acorrentado, afogado e que só eles se salvassem. E Júlio entra de novo e fala, não vamos deixar que Paulo morra. E todos foram salvos, porque estavam com Paulo, as vidas que Paulo havia falado.